Retornamos com o Jornal do Meio-Dia e agora a gente fala de um assunto muito sério e que atinge boa parte dos jovens hoje no Brasil e no mundo. É o consumo de drogas sintéticas. Segundo o relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, divulgado no ano passado, o aumento no consumo de drogas sintéticas é sem precedentes no mundo. Entre 2013 e 2014, cerca de 350 novas substâncias psicoativas foram identificadas, novas. Sem nenhum tipo de controle, essas novas substâncias ganham popularidade, inclusive são vendidas e compradas pela internet. Pois é, gente. Essa tendência mundial acontece também aqui na nossa região, e muito. Tanto que o número de apreensões de drogas sintéticas aumentou nos últimos anos em todo o estado. Só em 2017 foram apreendidos mais de 6 mil comprimidos de êxtase entre Itajaí e Balneário Camboriú, juntando as duas cidades. Mas o que muitos usuários não se dão conta é que, além de levar à criminalidade, o uso de drogas sintéticas pode desencadear doenças psiquiátricas e causar danos permanentes ao cérebro. Por isso, a nossa equipe preparou uma reportagem especial alertando sobre o problema. Estou aqui para mostrar meus produtos, para mostrar que eu realmente tenho um produto aí à pronta entrega. Cartelas coloridas e pequenos relevos, chamados de micropontos. A comercialização da droga sintética está cada vez mais fácil. Na internet é possível encontrar quem venda e também quem compre sem problema algum. Só neste ano, mais de 6 mil comprimidos de êxtase foram apreendidos em Itajaí e Balneário Camboriú pela Polícia Militar. Parte dessas drogas seriam vendidas em festas que acontecem nas cidades vizinhas. A droga sintética estimula o prazer e prolonga o estado de euforia do usuário. Mas o preço dessas sensações pode ser incalculável. Basta uma única experiência ao consumir uma droga sintética para perder noção da realidade, ouvir vozes e ter os sentidos alterados. Uma sensação que pode demorar alguns minutos ou horas, mas pode também se estender por alguns meses. Este jovem, que prefere não se identificar, consumiu por 4 vezes LSD. O motivo? Acompanhar o ritmo de festas que duravam horas. Começam à noite e só terminam depois do amanhecer. Na época, quase todos os amigos consumiam as chamadas balas. Hoje, são poucos os que continuam sendo usuários da droga sintética. Isso porque o jovem perdeu o controle de si mesmo e acabou desencadeando doenças psiquiátricas. O que era para durar horas, durou 4 meses. Eu já não falava coisa com coisa, e sei lá, oferecia qualquer coisa para eu comer, eu começava a chorar, a desesperar, tinha crise. Era exatamente uma esquizofrenia induzida por substância, sabe? Era uma psicose, e no último mês ele teve um problema de depressão também, que acarretou em mais gastos, mais problema. Tu acaba perdendo o sentido da vida, tu não pode sair sozinho na rua, fiquei os 4 meses enclausurado em casa, não podia pisar fora de casa. A bala que o jovem comprou foi dividida entre ele e outro amigo. Custou R$35, mas o tratamento com psiquiatra e remédios tarja preta ultrapassou os R$7.000. Imagina, comprando remédio tarja preta que é caríssimo, né? Uma caixa com certeza passa de R$100. Era para ser crônico, tinha chance de não voltar, aquilo ficar para sempre, a vida toda dependendo desses remédios e com aquele problema psicótico. Este professor doutor em psicologia explica o que o usuário da droga busca com a substância, quais são as sensações e o que a droga potencializa no organismo da pessoa. Levam normalmente a uma confusão entre a realidade e uma realidade, vamos dizer, experimentada por todos e uma realidade experimentada só pelo sujeito, provocando então uma alteração na percepção propriamente dita. É possível, em alguns casos, que o sujeito tenha uma sensibilidade e uma vulnerabilidade maior a alguns tipos de substâncias, como pessoas, por exemplo, que experimentam chá de cogumelo ou outros alucinógenos e podem, inclusive, desenvolver uma psicose. O que seria uma psicose? Né? É um corte da realidade, né, do sujeito com a realidade, de tal modo que ele vive uma realidade paralela. As sintéticas estão no mercado clandestino e crescem a cada ano. Esta farmacêutica expõe os riscos que os usuários
tem ao consumir balas, êxtases, LSD e outras variações da droga sintética. Muito voltado para os laboratórios, digamos, de fundo de quintal, caseiros ditos. Então, normalmente eles utilizam medicamentos, né, e fazem uma mistura de alguns medicamentos disponíveis no mercado com cafeína, normalmente, para ter uma droga um pouco excitatória. E nós temos um outro mercado, que é um mercado bem profissional, né, que produz grande quantidade de drogas sintéticas, extremamente excitantes para o sistema nervoso central, mas, de qualquer forma, a gente não existe um padrão de qualidade. Então, efetivamente, quando ele está consumindo um microponto, ele não sabe que droga tem ali. Então, há um risco dele ter uma resposta excitatória muito elevada, uma atividade cardíaca, né, intensa e poder ir a óbito ou ter uma complicação em função disso. E esse mercado das drogas artificiais cresce a passos largos, inclusive na nossa região. Um grande grupo de drogas sintéticas são semelhantes aos canabinoides que a gente encontra lá na maconha. Só que o problema é que na sintética tem uma droga alucinógena muito potente. E nós temos o outro grande mercado de drogas sintéticas, que são das anfetaminas. Então, de buscar essa excitação. As pesquisas ainda não conseguem mensurar as perdas cerebrais que elas causam nos usuários, mas os danos surgem, como o que aconteceu com o jovem que mostramos nessa reportagem. Um dos efeitos mais conhecidos, né, é o efeito flashback, que seria o quê? Depois de passar do efeito da substância, pelo menos, vamos dizer assim, seria o período em que essa substância não estaria mais presente no organismo, teoricamente, o sujeito pode vir a experimentar de novo, né, pequenos eventos, como de segundos ou às vezes minutos, em que as alucinações que ele teve podem voltar. Só de pensar numa brecha de 10% daquilo que eu passei já é horrendo, entendeu? Foi os piores 4 meses da minha vida.